Nessa questãozinha aqui, a onça bebe água. Vou te mostrar que essa questão é muito legal, é muito bonita, mas não é das questões mais simples do Cefet. Vamos lá? Vem comigo aqui. Olha só, uma reta real é uma representação do conjunto dos números reais, onde cada ponto da reta representa um número real. De modo que, se o ponto x representa o número x e o ponto y representa o número y, a distância entre os pontos x e y é dado pela diferença, é uma subtração, positiva. Porque não existe distância negativa, lembra disso. Entre os números x e y, que é representado por módulo, essas duas barrinhas indicam módulo, lembra disso, de x menos y, da diferença. E quando eu coloco essas duas barrinhas, é para indicar que, ainda que dê um número negativo, esse número ficará positivo, porque ele representa uma distância deste número ao zero na reta numérica. Como é distância, é sempre positivo. Beleza. Considere uma reta real em que a distância entre os pontos que representam os números 0 e 1 é igual a 1 metro. Então, muito bem. Imagina a seguinte situação, então. Você tem uma reta numérica. Vou construir aqui uma reta numérica. Tá? Vamos botar aqui a reta. E a distância entre o 0 e o 1 nessa reta numérica, ou seja, uma unidade na minha reta numérica, um espaço na minha reta numérica, um intervalo na minha reta numérica, vai equivaler em uma escala aí, foi criada uma escala, e este intervalinho aqui vai ser igual a 1 metro. Ok? Muito bem. Os pontos P e Q dessa reta representam as raízes da equação 6x² mais 5x mais 1 igual a zero. A distância em centímetros entre os pontos P e Q é um número. Vejamos, então. Ele está dizendo que você tem dois pontos P e Q, que eu não faço nem ideia de quais pontos são, mas são dois pontos aqui, P e Q. De modo que a distância entre esses dois pontos P e Q, eu vou fazer aqui uma outra reta, só para não bagunçar com a reta que está em cima, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, você tem a reta numérica, e aí você tem nessa reta numérica aqui o ponto P, sei lá onde que ele está, e o ponto Q. Beleza. Ele está dizendo que esses pontos P e Q são as raízes, os pontos P e Q dessa reta, representam as raízes dessa equação aqui. Então, esses pontos aqui são as raízes dessa equaçãozinha. Então, eu preciso, para mim saber quem é o P e quem é o Q, eu tenho que saber as raízes desta equação. Beleza. Aí ele quer saber qual é a distância entre esses pontos P e Q. Essa é a ideia. Lembra que a distância entre os dois pontos, ele falou aqui, ó, é a diferença entre eles, então seria Q menos P, é a diferença entre eles, em módulo, porque não tem distância negativa, repito, tá? Detalhe, professor, se eu colocar P menos Q, e se eu botasse P menos Q, daria errado? Não, não vai dar errado por um motivo, porque está em módulo. Então, se o número der um número negativo, ele vai ficar positivo de qualquer maneira. Então, Q menos P ou P menos Q, nesse caso aqui, não vai fazer diferença. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa equação bonita que está aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu vou te mostrar um negócio bacana nele aqui, tá bom? A gente vai construir uma ideia aqui muito bacana. Isso vai te ajudar a resolver outras questões sem dúvidas, tá? Olha só, então. Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui. 6x² mais 5x mais 1 igual a zero.
Bem, eu ensino para os meus alunos várias maneiras de resolver esta equação. Ensino a soma e o produto e ensino também a fórmula de Bhaskara, tá? Que não é fórmula de Bhaskara, mas tudo bem. Apelidada fórmula de Bhaskara. É o seguinte, então. Eu vou fazer primeiro pela soma e o produto e depois eu faço pela fórmula de Bhaskara, beleza? Então, vamos lá. Pela soma e o produto, você sabe que a soma das raízes é o contrário do B sobre o A, beleza? Então, vai ser o contrário do B sobre o A, e o B é um número positivo, é mais 5, né? Não esquece que aqui o A é 6, o B é 5 e o C é 1. Ok, o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar o contrário do B, o B é mais 5, então vai ficar menos 5, sobre o A, que é 6. Então, menos 5/6. Tá bom, professor? Beleza. Agora, eu vou pegar o produto dessas raízes. O produto das raízes, lembra, é C sobre A. O C é 1 e o A é 6, 1/6. Então, eu quero dois números cuja soma deles tem que dar menos 5/6. Ok? E o produto deles tem que dar 1/6. Professor, com fração, professor, vai ficar muito difícil. Vamos ver, vamos tentar. Tenta primeiro, vamos ver. Eu já vou usar isso aqui como traço da minha fração, tá? Vamos pensar junto aqui. Gente, para um produto de duas frações dar 6 aqui embaixo, você concorda que embaixo dessa fração é 2 e 3? Porque lembra, né? Para você multiplicar duas frações, 2 e 3, ó, não é? Para você multiplicar duas frações, você multiplica o de baixo com o de baixo e o de cima com o de cima, lembra? Para multiplicar duas frações, é só você multiplicar o de baixo com o de baixo e multiplicar o de cima com o de cima. Lembra? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, para isso aqui dar 6, o único caso que eu tenho aqui que o produto vai dar vai ser se aqui for 6. Até poderia ser 1 e 6, até poderia, mas eu vou te mostrar já já por que 2 e 3 faz mais sentido. Agora, aqui, para esse produto dar 1, não tem dúvida, né? 1 e 1. Sem dúvida, professor. 1 e 1, 1 vezes 1 é 1. Será que é, professor, 1/2 e 1/3? Vou te mostrar isso aqui agora. Olha só, agora aqui vai ser 1/2 e aqui vai ser 1/3. Ok? Beleza, professor. 1/2 e 1/3. Ok. Beleza. Então, tá bom. Será que se eu somar 1/2 com 1/3 dá 5/6? Esquece o sinal de menos por enquanto. Aguenta que a gente já volta nele aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Então, será que se eu somar 1/2 com 1/3 dá 5/6? Vejamos. Vamos fazer aqui embaixo. 1/2 mais 1/3. Eu ensino os meus alunos o tal do método borboleta, tá? Então, basicamente, você multiplica o de baixo com o de baixo, que dá 6. Opa, já fez sentido, já bateu ali. 2 vezes 3 é 6. E, em seguida, você multiplica cruzando aqui, ó. Lembra? Ensinei esse método para vocês, hein? Vamos lá. 3 vezes 1, 3. E aqui, 2 vezes 1, 2. Inclusive, tem esse método no meu canal aqui do YouTube. Tá bom? Eu ensino esse método aqui. Acho que tem até um vídeo rápido que eu ensinei isso. Tem um short aqui que eu ensinei isso. Então, vamos lá. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2, 5. Opa, opa, opa! Achei! É isso mesmo. Mas, professor, tem um problema. O problema é que ali é menos 5/6. Problema nenhum para a gente. Vamos colocar menos 1/2
e vamos colocar menos 1/3 aqui. Ó. Pronto. Menos 1/2, menos 1/3, dá menos 5/6. Por quê? Lembra? Ignora o sinal de mais, faz a operação como se fosse o mais mesmo, só que como você está somando duas dívidas, fica negativo. Ah, tá, mas aqui é positivo e vai continuar coerente, porque olha só, se você pegar aqui menos 1/2, ó, menos 1/2, e multiplicar ele com menos 1/3, continua coerente. Menos vezes menos é mais. Ah, então eu descobri, professor, menos 1/2 e menos 1/3. Beleza. Então, aqui é o menos 1/2, menos 1/3. Ok. Ok, então. Lembra que, nesse caso aqui, você estaria partindo do zero aqui. O zero está aqui, tá? E vamos dizer que o menos 1 está aqui, tá? O menos 1/2 está no caminho, está bem no meio do caminho aqui, está entre esses dois caras aqui. E o menos 1/3 está um pouco para minha, está um pouco mais perto do zero, digamos que ele esteja aqui. Menos 1/3. Ok? Então, seria este intervalinho aqui. Isso aqui é o meu trecho que ele quer saber, tá? Então, o menos 1/2 está aqui, bem no meio, entre o 0 e o menos 1. E o menos 1/3 está um pouquinho antes, um pouco mais perto do zero, porque lembra que ele vai dar 0,33333. Então, ele está um pouco mais perto do zero aqui, ok? Muito bem. Então, agora, a gente vai ter que fazer essa diferençazinha que ele quer saber aqui. Essa diferença aqui, ela vai ser igual a menos 1/2, menos 1/3, pode ser. Menos 1/3. Subtraído de quem? De menos 1/2. Cuidado, hein? Subtraído de menos 1/2. Aqui derrubou muita gente, hein? Esse tipo de coisa derruba muita gente na hora que está resolvendo. Esse menos 1/3 aqui, ó, este menos 1/3 aqui, continua negativo. Mas esse cara aqui, esse menos é da subtração. E esse menos é do número que a gente achou aqui, ó. Tá bom? As duas raízes que a gente achou aqui. A gente pode concluir daqui, eu não coloquei, mas vou colocar agora, que o P é igual a menos 1/2. Vamos botar aqui, é isso aí. P igual a menos 1/2. E o Q é igual a menos 1/3, tá? Ou seja, esse P e esse Q são as raízes da minha equação. Mas, professor, essas raízes não seriam x1 e x2? Seria mesma coisa. Posso colocar x1 e x2? Pode, mas quem fez a questão quis chamar de P e Q. Por isso que eu falo com os meus alunos em sala de aula. Não é regra, cara. Não é regra. Ah, tem que ser x1, x2, x', Não, se o cara quiser chamar de P e Q, de A e B, não importa, tá bom? Ele está dizendo que essa raiz é P e essa raiz é Q. Pronto. Ele falou isso no enunciado? Falou, então está valendo, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o Q menos o P. Lembra, então, esse menos é esse menos e esse menos é este menos aqui. Então, toma muito, muito, muito cuidado com isso, tá bom? Então, tá. Agora é só fazer conta, gente. Agora, praticamente arrematou. Menos 1/3, menos 1/2. Lembra? Sinal de menos na frente do parênteses, ele inverte quem está dentro do parênteses.
Ele pega o oposto de quem está dentro do parênteses. O oposto de menos 1/2 é mais 1/2. Ah, ok. E eu vou ter que somar essa encrenca de novo, professor? Vai. Vamos lá. Agora, método borboleta aqui na cabeça fica bem de boa, né? Deixa eu só ganhar um espaço aqui, gente. Porque a hora que eu fui fazendo, eu me empolguei aqui e não economizei no espaço, né? Pronto, agora vai ficar mais organizado. Agora vamos lá. Aqui, então, método borboleta, vai, é mais rápido. 2 vezes 3 é 6. Agora multiplica cruzado. 2 vezes 1 é 2. Só toma cuidado que tem esse menos aqui, ó. Então, é menos 2. Ah, é só trazer o menos junto. Traz o menos junto. E aqui é 3 vezes 1, que dá 3. Ok. E aqui traz o mais junto. Ok, professor. Vai dar mais 3 menos 2, dá 1 sobre 6. Professor, e se desse menos 1/6? Problema nenhum. Se desse menos 1/6, lembra que isso aqui está em módulo. Para que serve esse módulo? Simplesmente para fazer o que é negativo ficar positivo. Professor, mas ele já é positivo. Então, perfeito. É 1/6 mesmo. Tá bom? Acabou. Agora, quando você olha para cá, você não acha ele aqui. Ih, professor, deu zebra. Deu não. Ele quer saber essa distância em centímetros. Ah, professor, em centímetro. Entendi. Só que ele falou que isso aqui é 1 metro. 1 metro são quantos centímetros? Ah, 100 centímetros. Tá. Então, 1 metro é 100 centímetros. E aí, professor, o que eu vou fazer agora? Você vai pensar que isso daqui é 1/6 da unidade toda. Esse trechinho que está aqui, em vermelho, ele é 1/6 do 0 ao menos 1. Ah, então esse cara aqui ele é 1/6. 1/6 do 0 ao menos 1. Isso aqui é 1/6 desse tamanho todo. Ok? Só que de 0 a menos 1 tem a distância de 1 metro. Positivo, não tem distância negativa, pelo amor de Deus. Então, de 0 a menos 1 tem 100 centímetros. Que vai ser, e eu vou ter que fazer, então, 1/6 de 100 centímetros. Ah, professor, saquei. Então, agora a gente simplesmente faz 1/6 de 100 centímetros. E aí, professor, para fazer 1/6 de alguma coisa, é só pegar essa coisa e dividir por 6. E agora sim, acabou. Ó, só falta uma coisa agora. Você deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não é inscrito, se inscreve. Agora, não vai se embolar com essa conta aqui, né? Pelo amor do eterno, né? Não vai se embolar com essa conta aqui, certo? O que você faz? Você vai pegar o 100 e vai dividir para 6. Aí você vai fazer 6 vezes 1, 6. Para 10 faltou 4, desce o 0. 6 vezes 6, 36. Para 40 falta 4, coloca o 0. 4 é menor que 6, então coloca o 0 e a vírgula. 6 vezes 6, 36. Para 40 falta 4. E vai ficar assim a vida toda, deu dízima. E, professor, e aí? E aí agora tu vai olhar para a múltipla escolha. 16,6 é um número entre 15 e 17. Letra C de curte. Deixa o like, que me ajuda pra caramba, tá bom? Olha, essa questão foi grande. Se você está achando que deu trabalho para você assistir, imagina para produzir isso daqui. Imagina para resolver essa questão com você.
Então valorize isso daí, deixando seu like, se inscrevendo no canal. Já me ajuda pra caramba, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!